Aceita entrar aí na sua casa? Com a sua permissão, entro na sua casa. Muitíssimo obrigado. Começando para toda Altaneira e Brasil, mais uma edição do programa A Voz de Paulo Henrique Maia. A partir de agora trarei informações de diversos aspectos, sempre com imparcialidade e sem cor partidária. E agora, nesse momento, estou entrando no ar o programa que não tem rapreso com ninguém. Com partido político, nem com o presidente da república, nem com o governador do estado, nem com o senador, nem com o deputado estadual, deputado federal, nem com o prefeito, principalmente com o vereador. Uma boa tarde a você que me acompanha pela rádio comunitária Altaneira FM ou pela live transmitida ao vivo pelo Facebook. Altaneira, Ceará, Brasil, 8 de junho de 2019, 12 horas e 3 minutos, 29ª edição. Começando hoje, trazendo aqui notícias sobre o país. Segundo a fonte UOL, o Senado aprovou uma medida provisória 871, a MP 871, que passa o pente fino no INSS. Segundo aqui a fonte UOL, o Senado Federal aprovou por 55 votos a favor e 12 contras a medida provisória que autoriza um pente fino em benefício do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social. A MP 871 precisava ser votada até a segunda-feira, para não perder a validade. Em troca da votação do texto, o governo negociou com a oposição mudanças da reforma da Previdência. O governo concordou em mudar o texto da reforma da Previdência durante a tramitação na Câmara dos Deputados e ampliar o prazo que trabalhadores rurais passam a se adaptar às novas regras estabelecidas na proposta. Os líderes do governo, Fernando Bezerra Coelho, do MDB do Pernambuco, e da minoria, Randolfo Rodrigues, do Rede do Amapá, articulam o acordo. O texto aprovado pelo Senado cria regras mais rígidas para conceder o auxílio reclusão, pago a dependentes de preso, e permite o pagamento de bônus para servidores que ajudarem a identificar irregularidades no pagamento do benefício do INSS. Segundo o governo, inicialmente o pente fino tem como alvo 5,5 milhões de benefícios e a previsão é economizar até 9,8 bilhões. Confira os pontos principais. O que realmente é esse pente fino? O pente fino tem previsão de durar até 2020, podendo ser prorrogado por mais 2 anos até 2022. A medida prevê um bônus para os peritos do INSS por processo analisado além do horário de trabalho, mas isso ainda não começou porque o governo precisa da autorização do Congresso para adicionar essas despesas ao orçamento. Qual o prazo para o benefício apresentar sua defesa? Se tiver algum indício de irregularidades, o trabalhador ou aposentado será notificado e terá 30 dias para apresentar sua defesa. Isso poderá ser feito de forma eletrônica ou em uma agência do INSS. Para o trabalhador rural, o agricultor, familiar e segurado especial, esse prazo será de 60 dias. Se houver alguma suspeita sobre o pagamento do benefício, a pessoa deverá ser notificada pela rede bancária, por meio eletrônico, pelos correios e, caso não seja encontrado, por aviso pessoal ou intimação por edital. Se não apresentar a defesa no prazo ou ela for considerada insuficiente, o benefício será suspenso. O beneficiário terá até 30 dias para recorrer. As regras para pedir o auxílio reclusão. O texto aprovado pelo Senado limita quem pode receber o auxílio reclusão. Ele só poderá ser pago aos dependentes de preso em regime fechado e não mais aos que estão em regime semiaberto. Segundo o governo, os que estão detidos sobre esse regime podem trabalhar, o que não justificaria o benefício. O texto também torna mais difícil conseguir o benefício. O preso deve
ter contribuído pelo menos 2 anos para o INSS. Antes bastava ter feito uma única contribuição. Tem direito o preso cujo último salário tenha sido de, no máximo, R$ 1.364,43. A medida ainda proíbe o acúmulo com qualquer outro benefício pago pelo INSS, como pensão por morte ou salário maternidade. Comprovação de vida anualmente. O texto exige que os beneficiários façam a comprovação de vida anualmente no banco em que recebe o benefício, por biometria ou outros meios definidos pelo INSS. Representantes legais ou procuradores legalmente cadastrados no INSS também podem fazer o procedimento no lugar da pessoa. Pensão vetada em caso de tentativa de homicídio. O pequeno produtor rural terá de comprovar tempo de serviço apresentado uma autodeclaração ratificada pelo Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, PRONATE, de cada estado e por outros órgãos públicos. Isso vale para o tempo de trabalho até 2023. A partir de janeiro de 2023, apenas a inscrição do Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, do Ministério da Agricultura, validará o tempo de serviço rural. Anualmente, o trabalhador podia apresentar outros meios de prova, como blocos de notas do produtor rural, contrato de arrendamento e outros. Agora, esses meios de prova não serão mais aceitos, nem a declaração de sindicato de trabalhador rural ou de colônia de pescadores atestando a atividade. Compartilhamento de dados. A Previdência Social não pode compartilhar dados dos benefícios com entidades privadas, ficando expressamente proibidos passar informações que possam ser usadas por marketing, direito, inclusive por instituições financeiras que tenham convênio com o INSS. Então veja, essa MP 871, eu considero ela um avanço ao país. Por quê? É o que eu sempre venho falando aqui. Há muito tempo isso já tinha que ter acontecido. Era para ontem e chegou, foi aprovada pelo Senado. Essa medida provisória ela não vai mexer com você que foi aposentado com tanto sacrifício, legalmente por lei. Você tem todo, como você comprovou todo o seu documento direitinho e fez a entrevista direitinho, pode ficar tranquilo que sua aposentadoria, de acordo aqui com o MP 871, não vão mexer não. Agora, quem se aposentou ilegalmente, seja rural, seja pelo BPC, por onde for, ele já está aqui com a suspeita de 5 milhões e mais de 5 milhões e 500 mil pessoas suspeitas. Então então esse pente fino era o gatilho que o governo queria e chegou na hora que já estava pressando há muito tempo para agora o governo poder agir e os órgãos competentes. Então veja o tamanho da fraude na nossa Previdência Social. Eu não acredito que ela esteja quebrada, mas esse é um dos pontos que vai levar ela a esse caminho, em meu ponto de vista. Uma hora ela vai quebrar. Eu não acredito que ela esteja quebrada ainda, agora. Mas esse vai levar ao ponto que ela vai quebrar. Esse tipo de fraude aqui, mais de 5 milhões e 500 mil pessoas fraudando o INSS. Então esse pente fino aqui vai passar nessas pessoas. Seja, eles têm os tipos de suspeita aqui. Quem se aposentou direitinho, pode ficar tranquilo, que não vão mexer com sua aposentadoria. Agora, você que se aposentou com muitas máfias de advogados que tem por aí, com convênio lá dentro do INSS, o pente fino também vai passar nesse servidor do INSS. Não é só o soldado raso não, que está no meio não é só o beneficiário não. Servidor suspeito também dentro do INSS vão passar o pente fino. Já estão. Esse pente fino ele já tem, de acordo com o que dá para ler e ver a MP 871, já está quase. Já foi comprovado mais de 5 milhões. Então agora eles vão só agir. Certo? Depois, quando seu benefício for cortado, não reclame do governo, que foi você quem fraudou a nossa Previdência. É por sua culpa que você fraudou o INSS que tem que se passar essa reforma aí mal feita. Que tá aí. É por sua culpa que você vem roubando o dinheiro do povo. Então, esse peito fino aqui, se eu fosse um presidente,
um deputado, um senador, eu botar uma proposta, esse pente fino aqui é pouco. Uma pessoa que está fraudando o INSS, ele é preso no mínimo de 25 a 50 anos de prisão, que é para poder dar exemplo. Pessoas assim têm que dar exemplo. Não é só cortar o benefício, não. Era cortar, botar para pagar e preso. Vai, quando chegar lá na prisão, vai trabalhar para poder pagar. Não é justo que mais desses 5... Isso é só o que eles sabem. Fora que no decorrer dessas investigações, eu tenho certeza que vão detectar mais. Vão detectar mais. É um absurdo. É bilhões de reais por ano. Aliás, por ano não, por mês. Só esse desfalque de 5,5 milhões de pessoas fraudando o INSS. Levaram com certeza a aposentadoria com conchavo, com gente lá dentro do INSS, documentação falsa, entrevista sem o cabo ter nunca nem lá, entendeu? É um conchavo. É uma falcatrua mais grande do mundo. Como as leis do nosso Brasil ela é frouxa, fica fácil de se burlar esse tipo de coisa. Infelizmente, esse tipo de coisa. Então, esse pente fino aí era o que eu vi, o que eu já tinha dito aqui. Estava faltando e chegou. Combater as fraudes. Isso aqui é fraude. Então, prosseguindo aqui sobre o pente fino, segundo a fonte agora foi o UOL, saiba quem pode ser chamado no novo pente fino do INSS. Senado aprovou lei que permite fazer revisão em todos os benefícios. Projeto espera sanção. Além dos que estão com suspeita, vão fazer revisões em outros também. Os segurados do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, que recebe benefícios por incapacidade, voltaram a ficar na mira do governo federal. Com a aprovação pelo Senado no projeto de lei de conversão 11, o intuito durante a análise da medida provisória 871. Além desses beneficiários que recebem aposentadoria ou pensão que seja considerada com suspeita de fraude ou irregularidades, também poderá ser convocado, desses beneficiários que recebem aposentadoria ou pensão que seja considerado com suspeita de fraude ou irregularidades, também poderá ser convocado quem não conseguir provar o direito, terá o pagamento cortado. Eles vão convocar mais pessoas, não só quem está em suspeita de fraude. A pessoa que não conseguir provar o direito terá o pagamento cortado. Para começar a valer, a lei ainda precisa ser sancionada pelo presidente, mas a intenção do governo é começar o mais rápido possível. A meta é economizar 9,8 bilhões neste ano. Quer dizer, só de agora, de junho, vamos botar junho mais não. Vamos botar o mês de julho. De julho até dezembro o governo vai economizar com esse pente fino 9,8 bilhões de reais. Olha o tamanho da fraude. Como é que um órgão desse não se torna no meio? Fica só o bagaço, fica só as cinzas. 9,8 bilhões em 6 meses vão economizar. Quando passar o vento, só em 6 meses. Foi um ano. Em ano duplica esse valor. Segundo o projeto, deverá ser convocado para a perícia médica os segurados que recebem benefício por incapacidades e que não passam por revisão há mais de 6 meses. Com isso, aposentados por invalidez há mais de 15 anos e que têm entre 55 e 59 anos podem ser convocados. Eles haviam se livrado do pente fino de Michel Temer. Também pode ser chamados segurados mais novos que já tenham passado por revisão. O pente fino do governo já está valendo desde meados de janeiro, pois a medida provisória tem força de lei. No entanto, não houve convocações até agora. O motivo é que a MP estabelece um bônus aos servidores que precisa estar no orçamento desse ano. Para o advogado Roberto de Carvalho Santos, os segurados podem ir se preparando. Segundo ele, é necessário buscar documentos que comprovam a incapacidade para o trabalho, como laudos médicos, receitas e exames. Pode juntar o que for de balseiro de exame, laudo médico, encher um saco de estopa de medicamento que você estiver tomando, que estiver aposentado aí por invalidez.
No caso do pente fino, nos outros benefícios, a dica é pedir à INSS a cópia do processo administrativo para entender como foi a concessão. Então a matéria dá uma dica. No caso do pente fino, nos outros benefícios, a dica é pedir à INSS a cópia do processo administrativo para entender como foi a concessão. Ele lembra, no entanto, que ainda deve haver regulamentação. Vai haver normativo indicando quais benefícios prioritariamente serão revisados, afirma o advogado. As revisões, confira quem pode ser convocado. O governo federal vai passar um pente fino em auxílios, aposentadorias e pensões do INSS. A revisão será feita nos benefícios por incapacidade, com a convocação de segurados para perícia e nos demais benefícios. O projeto de lei aprovado pelo Senado diz o quê? Primeiro ponto, que benefícios por incapacidade que não passa por perícia há mais de 6 meses e que não tem data final para terminar, passarão por revisão. Segundo ponto, os processos de concessão de benefícios que apresentem indícios de irregularidades e representem gastos indevidos ao governo, passarão por revisão. Outros benefícios que sejam previdenciários, assistenciais, trabalhistas ou tributários também serão revistos. Quem está na mira do governo federal? Benefícios por incapacidade, segurados que não passam por revisão há mais de 6 meses. Quem recebe auxílio doença ou aposentadoria por invalidez e não passa por perícia há mais de 6 meses pode ser chamado. Mesmo quem já faz parte do pente fino anterior do governo Temer também poderá ser convocado novamente pelo INSS. Quem recebe auxílio doença judicial? Primeiro ponto. Em geral, quando o auxílio doença é concedido na agência da Previdência, é obrigatório informar uma data final para o benefício. Na Justiça, segundo ponto, não há essa obrigação e o juiz pode conceder o auxílio por tempo indeterminado. Esses segurados estão na mira do novo pente fino. Quem deve ficar de fora? Quem fica de fora? Aposentados por invalidez com mais de 60 anos, está de fora. Quem recebe aposentadoria por invalidez e já tem mais de 60 anos não precisa passar por perícia. Então, se você, aposentado por invalidez, já tem mais de 60 anos, fique tranquilo que não vão nem lhe chamar. Esses segurados estão protegidos porque estão protegidos pelo Estatuto do Idoso. Beneficiário de auxílio de doenças concedido pelo INSS. Como no INSS há um prazo final para o auxílio, o segurado deverá ficar fora da revisão. Quem tem indicação de reabilitação, que é quando o perito determina que o profissional pode trabalhar, mas deve exercer função diferente da que o deixou doente, também deve se livrar. O que fazer ao ser chamado? Ao ser chamado, atenda à convocação do INSS. Leve laudos médicos, exames atualizados que mostrem haver incapacidade para o trabalho. Quem teve processo judicial deve levar também ao perito do INSS uma cópia do processo. É preciso comprovar que o segurado não consegue voltar ao mercado, se for o caso. Pente fino nos demais benefícios. Segurados cujos benefícios está perto de completar 10 anos de concessão, por lei o INSS pode revisar os benefícios em um prazo de até 10 anos após a concessão. Agora, com o pente fino, haverá uma força-tarefa para analisar os processos de liberação dos benefícios. A mira do governo se volta para os que já têm algum indício de irregularidade apontado por órgãos como o TCU, o Tribunal de Contas da União, e a CGU, Controladoria Geral da União. Como os benefícios perto de fazer 10 anos pode perder a validade para ser revisto, a força-tarefa deve se voltar para eles. Benefícios pagos a quem já morreu, a quem já bateu as botas. Há um número grande de benefícios pagos pelo INSS a segurados que já estariam mortos. Esse pagamento ocorre porque há falhas no cartório na hora de comunicar a morte do beneficiário. Outro problema é que, em alguns casos, por desconhecer a lei, a família acredita que possa continuar recebendo em nome do morto. Isso é proibido e será combatido pelo intuito. O que fazer? O primeiro passo é pedir a cópia do processo administrativo INSS, após ser convocado.
Com o documento em mãos, o segurado poderá saber o que foi analisado pelo servidor do Instituto na hora da concessão. Isso pode ajudar a identificar que tipo de documentos serão necessários em caso de defesa. Tenha em mãos os documentos da aposentadoria para, se for chamado, apresentá-los ao Instituto. Como pedir o processo administrativo? A solicitação é feita pela internet no site do INSS, no meu.inss.gov.br ou pela central. Você liga 135. É preciso ir até a agência indicada para buscar. Aliás, você pede pela internet ou por telefone e vai até a agência buscar a cópia do documento. Prazos e convocações ainda serão definidos. Os representantes do governo ainda vão definir as regras para a convocação dos segurados por lei. Eles devem ser comunicados de forma oficial, por carta, por exemplo. Deverá ser dado um prazo de 30 dias para a defesa do segurado. Em geral, o INSS não corta o benefício imediatamente. Primeiro, há uma suspensão, o corte só ocorre no fim do processo de defesa. Então, essas são as dicas para caso você seja convocado, seu benefício, né? Você seja convocado para se defender no INSS, então você já sabe o mecanismo, acabei de ler aqui, para fazer sua defesa. O foco desse pente fino é combater as fraudes. Como eu já falei, mais de 9 bilhões vão economizar em 6 meses com esse pente fino. E pode acontecer de lhe convocar também sem que você tenha feito. Sua aposentadoria está no jeito, né? Você não ter sido ser aposentado irregularmente, como muitos é. O foco desse é combater essa fraude. Mas eles podem rever o seu processo e lhe convocar novamente para você se defender, certo? Como um dos pontos aqui principais que pode ser convocado é o beneficiário que já, por invalidez, que já recebe há mais de 10 anos. Você pode ser convocado. Porém, o pente fino é mais o foco do pente fino, essas irregularidades. Porque é como eu sempre falo aqui. Você, falamos muito da postura dos nossos representantes, da corrupção. E tem pessoas que não têm o mesmo o senso comum de ver que está fraudando a nossa previdência. A pessoa sabe que tem capacidade de trabalhar. Algumas pessoas, como disse aqui, mais de 5,5 milhões sobre mira estão suspeitos, né, fraudando o INSS. Como é que essas pessoas conseguem dormir? Quer dizer, corrigindo, a ganância pelo dinheiro faz essas pessoas dormirem bem. Elas não se preocupam com essa fraude que está acontecendo com o INSS. E por culpa desse tipo de pessoas, nós vamos passar por uma reforma aí, que vai mexer com o grande, mas também vai mexer com o pequeno. Com o grande não faz muita falta não, porque ele já tem muito. E com o pequeno, que eu vou trazer na próxima semana aqui para você ouvir, vou falar aqui 2 programas sobre a reforma da Previdência. O que muda, como é hoje o sistema de se aposentar e o que vai mudar sobre idade, todo tipo de aposentadoria. A do político, como é que vai ficar, a do agricultor, o BPC, né, quem se aposenta só com 65 anos ou quem se aposenta por invalidez, o que vai mudar nessa nova reforma proposta pelo governo. Então vou falar aqui 2 programas para você poder ficar ligado e ver como é essa reforma. Essa reforma ela também tem os pontos positivos dela, porque vai mexer com essas grandes aposentadorias. Ela vai, junto nessa reforma, passar também um pente fino. Vai ficar mais difícil da pessoa se aposentar de uma forma. O seguinte, ela tem que levar mais provas ainda. Então vai ficar o sistema mais rigoroso. Só vai se aposentar mesmo quem comprovar mesmo que é agricultor, que é inválido.
daquele serviço, a lei vai ficar mais fechada ainda. E se precisa se fechar. Eu sou contra aumentar o tempo de contribuição. Eu sou contra aumentar a idade. Mas se tem que se arrochar, dar um nó nas leis, para que esse tipo de fraude não aconteça mais. Por isso que um país desse ele quebra. É com gente, não é só os nossos representantes com comportadas exceções que estão roubando o país, não. É o povo. É como eu digo, é o soldado raso com comportadas exceções. Fraudando o nosso INSS. Isso é só aonde eles vão passar o pente fino. Quando ele passar, se caso Bolsonaro passar um pente fino na saúde, você não queira nem saber o valor do absurdo que é desviado. Quando se passar um pente fino na nossa educação, você não queira nem se saber o quanto é desviado. Eu estava vendo uma matéria ontem, um desvio de merenda numa cidade do Paraná. Todo dia que você pesquisar, tem cidade desviando merenda. É desviando merenda, e aí o prefeito termina ficando, que a maior parte das vezes o prefeito está envolvido. E aí fica, o prefeito termina o mandato, quando é com 5, 10 anos é que vai ser julgado. Depois que já tem se aposentado, já, em tempo de contribuição como político. Uma aposentadoria gorda, aí tem como pagar um bom advogado. Aí responde em liberdade, o processo caduca e pronto. Ficou por isso mesmo. E quem é que vai preso? O soldado raso. Quem rouba um pão. Roube um pão. Para você ver se você vai preso. Leva logo as 2 mãozadas no pé do vidro da polícia, com comportadas exceções. Nós temos excelentes policiais, mas nós também temos uns péssimos policiais. Dá logo uma mãozada logo no pé do vidro. Esses dias também eu estava vendo um vídeo na internet da diferença da aposentadoria do pobre da aposentadoria não, perdão, da prisão do pobre para a prisão do Michel Temer. A prisão do Michel Temer, os cabas não botavam nem apontavam nem tantas armas pro lado dele, pedia para ele, nem saía do carro, dizia pode ficar aí. Já entrava dentro do carro e ia conduzindo ele até a delegacia da Polícia Federal, em cela separada. E o coitado, o pobre, leva logo umas 2 mãos logo no pé do vidro para poder esquentar a azuleira. E aí o cabo dizendo, não foi eu. Era para dar um menino de comer. Não sei o que. Nós estamos passando fome. E as mãozadas cobrindo de esmola. Então é esse tipo de coisa que a gente vê que quem tem pano para manca, como fala nosso dialeto, é quem tem direito. Então isso tem que se acabar. Eu já vejo esse grande avanço agora no pente fino. Eu espero outros avanços nas nossas leis. Para que se puna esse tipo de prática e entre outros. E entre outros tipos de crime que precisa ser revisto no nosso país. Segundo a fonte UOL, o BPC de idoso e deficiente sem cadastro passa a ter bloqueio e você saiba como resolver, esteja esperando ser convocado para você fazer a sua fazer o seu cadastro anual, que se precisa ser. No dia 1º de junho começou o prazo de bloqueio do BPC, benefício de prestação continuada para idosos e deficientes de baixa renda, que nasceram em janeiro e não realizaram a inscrição do CAD único, cadastro único para programas sociais. A suspensão será realizada em lotes, de acordo com o mês de aniversário dos beneficiários, segundo o Ministério da Cidadania. De acordo com o governo, o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, envia uma notificação por carta informando a necessidade do cadastramento do CAD único. Os beneficiários que recebem a carta e não realizaram o cadastramento terão o benefício suspenso até a regularização. Para quem não recebeu a carta, o benefício será bloqueado. Seguindo o calendário, caso faça contato com o INSS, o benefício será desbloqueado. Se passar 30 dias sem manifestação do beneficiário, o benefício será suspenso. No caso do bloqueio, o valor é enviado ao banco,
mas não pode ser sacado até que a pessoa entre em contato com o INSS. Para desbloquear, na suspensão, o valor não é enviado para a rede bancária. Até maio, 503,8 mil idosos e 578,9 mil deficientes ainda não haviam feito seu cadastro, segundo o Ministério da Cidadania. Se a pessoa sabe que tem que fazer o cadastro, pois vá fazer, né? Mais de 503,8 mil idosos e 578,9 mil deficientes ainda não fez o cadastro. O primeiro lote é o mês de aniversário, quem completando no mês de janeiro. Mês da emissão da notificação será em abril. Aliás, foi em abril de 2019. O período do bloqueio é de 1 de julho de 2019 a 30 de julho de 2019. O início da suspensão é agosto de 2019. Segundo lote, mês de aniversário, quem completando em fevereiro. Mês da emissão da notificação foi maio de 2019. O período do bloqueio é de 1 de setembro de 2019 a 30 de julho de 2019. O início da suspensão é agosto de 2019. Terceiro lote, mês de aniversário, março. Mês da emissão da notificação, esse mês, junho de 2019. O período do bloqueio de 1 de agosto de 2019 a 30 de agosto de 2019. Início da suspensão, setembro de 2019. Quarto lote, mês de aniversário, abril. Mês de emissão da notificação é próximo mês, julho de 2019. Período do bloqueio de 1 de setembro de 2019 a 30 de setembro de 2019. Início da suspensão, outubro deste ano. Quinto lote, quem completando no mês de maio. Mês da emissão da notificação, agosto desse ano. E o período do bloqueio é de 1 de outubro até 30 de outubro de 2019. O início da suspensão é novembro de 2019. Sexto lote, junho. Mês da emissão da notificação, setembro de 2019. Período do bloqueio, 1 de novembro de 2019 até 30 de novembro deste ano. Início da suspensão, dezembro de 2019. Sétimo lote, quem completando em julho. Mês de emissão da notificação, outubro de 2019. Período do bloqueio de 1 de dezembro até 30 de dezembro. O início da suspensão é até janeiro de 2020. Quem completando em agosto. Novembro será o mês da emissão da notificação, você receberá a sua notificação. O período do bloqueio é de 1 de janeiro de 2020 a 30 de janeiro de 2020. O início da suspensão é até fevereiro de 2020. Quem completando em setembro, aniversariante, mês de emissão da notificação será dezembro deste ano, com período do bloqueio de 1 de fevereiro de 2020 a 1 de março de 2020. O início da suspensão é até março de 2020. Lote no mês de aniversário, outubro. Quem completando em outubro, mês de emissão da notificação será em janeiro de 2020, janeiro do próximo ano. Período do bloqueio de 1 de março de 2020 até 30 de março de 2020. O início da suspensão será até abril de 2020. Quem completando em dezembro será notificado em fevereiro do próximo ano. O período do bloqueio é de 1 de abril até 30 de abril e o início da suspensão vai até maio de 2020. Dezembro, o mês da emissão será março do próximo ano, 2020. O período do bloqueio é de 1 de maio de 2020 até 30 de maio. E o início da suspensão é junho de 2020. Então, esse é o calendário de quem é beneficiário do BPC. Quem recebe o auxílio por invalidez ou o aposentado. Qual é esse aposentado? Não é o rural, não. Esse aposentado, ele é aquele que não consegue comprovar nem a contribuição rural e nem a contribuição como servidor, seja público ou seja privado. Ele não consegue comprovar nenhum contribuição. Então ele se aposenta com 65 anos de idade. Ele entra no BPC, que é do Cadastro Único da Assistência Social. Então, anualmente, pelo que eu vi aqui, esses beneficiários são notificados de acordo com o seu mês de aniversário.
Você é notificado e tem até 30 dias para ir lá refazer seu cadastro, né, atualizar endereço, é isso. Se você não for, seu benefício ele é bloqueado, ele não é cortado, ele é bloqueado até que você vá lá e faça o que tem que ser feito, o recadastramento que chama. É como Bolsa Família, salvo engano, 1 ou é de 2 em 2 anos. Você tem que ir até o cadastro único para se fazer a atualização. Da mesma forma é o BPC. Então você fique atento à sua data de nascimento aí, e assim que receber sua notificação, corra para a assistência social, lá para o cadúnico, e faça sua atualização, porque senão você vai ficar sem seu benefício de pagar as contas. Como fazer a inscrição no cadúnico? A inscrição do cadúnico é obrigatória. No cadastro fica registrado informações como característica da casa do beneficiário, a identificação e a escolaridade de cada pessoa que mora no local, e a situação de trabalho e renda, por exemplo. O cadastramento deverá ser feito no CRAS, Centro de Referência da Assistência Social, ou na Secretaria de Assistência Social dos municípios. No caso, no CRAS está disponível na nossa assistência social do município. A inscrição também pode ser feita por outra pessoa que mora na mesma casa do beneficiário do BPC, desde que leve todos os documentos dos que residem na casa, dos que estão incluídos no benefício. É obrigatório informar o número do CPF de todos os integrantes da família, segundo o Ministério, para facilitar o cadastramento. A recomendação é levar também um comprovante de residência, bem como documentos pessoais de cada morador de casa. Então, para você não voltar em casa, pode levar todo documento que você tiver. Identidade, CPF, carteira de trabalho, reservista de homem, né? O que tiver reservista, título de eleitor, leva tudo no mundo. Que é para não precisar você voltar mais para casa. Comprovante de residência, comprovante de... Eu só ando só... A pessoa prevenida tem que andar munido de documento. Com todo documento ali no jeito para fazer esse tipo de cadastro. Ou inscrição de alguma coisa. Para não precisar, não, faltou aqui um documento, tem que voltar. Às vezes a casa é longe e tudo, mora no sítio, não sei o que. Então, leve todo documento, que segurança nunca é demais. Quem tem direito ao BPC? O BPC é um benefício assistencial da Lei Orgânica da Assistência Social para pessoas de baixa renda que têm direito. O idoso com 65 anos ou mais e a pessoa com deficiência, qualquer idade. É preciso comprovar impedimento de, no mínimo, 2 anos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. A renda por pessoa da família do idoso ou deficiente deve ser menor do que 1/4 do salário mínimo vigente, que é R$ 249,50 em 2019, atualizado neste ano. E é preciso ter residência fixa no Brasil, que é a renda por pessoa. Então, pega o valor da renda e divide por pessoa. Se der esse valor aqui, você está incluso em receber esse benefício. Agora, se passar, adeus. Qual o valor do benefício? É um salário mínimo, R$ 998,00, atualizado por 2019, como eles atualizam anualmente. E eu vi uma matéria bem interessante no Globo.com, que eu até meditei. Eu digo, olha, se essa... Eu falei com meus botões, eu digo, olha, se essa moda pega, o Brasil, eu vou admirar o Brasil mais ainda e vai avançar. Porque eu vi algo e fiquei pasmo com aquela atitude, que nem o Congresso Nacional faz uma atitude daquela ali. Então é de se admirar. O que é essa matéria? Os vereadores do município de Minas Gerais aprovaram a redução do próprio salário de R$6.000 para R$1.200. O projeto de lei aprovado prevê ainda a redução de 50% do valor do salário do prefeito e 20% do vencimento dos secretários. Então, os vereadores do estado de Minas Gerais aprovaram a redução dos seus salários, do prefeito e de todos os secretários. Os vereadores da Câmara Municipal de Arcos, em Minas Gerais, aprovaram na semana, no final do mês de maio, um projeto de lei que reduz em 80% o salário do Legislativo Municipal a partir de 2020. A medida diminui de R$ 6.149 para R$ 1.229. Quer dizer, os vereadores recebiam
R$ 6.149 e vão passar a receber a partir de 2020 R$ 1.229. O vencimento dos parlamentares da cidade, o texto ainda diz que a medida valerá até dezembro de 2024, mas já é um avanço, certo? Começa em 2020 e vai até 2024 essa medida. A partir de 2024 eles passam a ganhar o valor que já vinha ganhando, né? O valor de 6 mil e pouco. Outro projeto também aprovado pelos vereadores de Arco na última segunda-feira prevê que o salário do prefeito, que atualmente é de 24 mil, seja reduzido em 50% e que os secretários municipais recebem em 2020 um salário de 20% menor do que é hoje. O vencimento de 7.900 será de 6.030. O vice-prefeito também entra na lista de agentes públicos com mudança no pagamento mensal. O salário de 6.400 será reduzido para 5.100. Essa proposta ainda depende da aprovação do Executivo Municipal. Com certeza o prefeito vai vetar. Aí volta para a Câmara vota o veto e aprova. Todo jeito ficou bom para os habitantes daquela cidade. E todo o país ganha com isso. O projeto original previa mudanças, redução salarial de 20% para todos os cargos, mas após a apresentação de emendas chegou-se ao valor aprovado. Segundo o presidente da Câmara, o autor da proposta, o vereador Luiz Henrique Sabino Messias, do PSD, a proposta pode economizar até 4 milhões dos cofres municipais. A função do vereador não exige a dedicação exclusiva e, como exemplo disso, temos essa casa. Quase a maioria absoluta tem outras funções remuneradas, tendo em vista a crise que, através da federação, o Estado e o nosso município, nada mais justo que fosse proposta essa redução, destacou o vereador durante a votação da Câmara Municipal. Então, parabéns para essa Câmara Municipal da cidade de Arcos, para os vereadores, principalmente os que votaram favoráveis a essa redução do salário. É um avanço, porque eu estou admirando essa ideia. Que coisa que o Senado e a Câmara Federal nunca fizeram isso. O ex-senador Magno Malta propôs essa ideia. Propôs Magno Malta disse, só em vez de nós congelarmos aqui os gastos públicos durante aquela chamada PEC da morte, salvo engano, emenda 95, que congelava os gastos na saúde e educação, o ex-senador Magno Malta disse, Magno Malta disse, ao invés dessa proposta aí, eu vou propor aqui uma para nós congelarmos em 20 anos o nosso salário, para nós só ganhar 15 mil em 20 anos. Nunca foi para votação, porque ali a ganância da maior parte dos que estão ali, com comportadas exceções, a ganância é grande. Eles não querem isso. Então eu fiquei abismal. Fiquei abismal em ver essa proposta sendo aprovada por essa Câmara de Vereadores. Porque é um avanço que eu vejo para todo o país. Eu até digo, se essa moda pega, não é? Se essa moda pega, para que seja aprovada nas demais câmaras municipais. Eu me recordo que no ano de 2016, nós, eu e entre várias outras pessoas, junto aqui a Fundação Arca, vários envolvidos aqui da Fundação Arca e várias outras pessoas, apresentamos um projeto de iniciativa popular para reduzir o salário dos vereadores, do prefeito, né, dos secretários, do vice-prefeito. E eu até vejo que aqui em Altaneira é meio difícil disso acontecer, porque pouca gente assinou. Quase nós não conseguíamos o número mínimo de pessoas, que tem um número mínimo, salvo engano, é 5% do eleitorado do município. E quase nós não conseguimos. Então eu lhe pergunto, por que muita gente não quer assinar? Que medo é esse? Certo? Eu fico a meditar que medo é esse de assinar a iniciativa popular. Então não vou entrar mais no método, que já passou também. Pronto, são águas passadas, como diz o ditado. E parabenizo essa Câmara Municipal dessa cidade, que eu admiro, porque aprovar um projeto
de uma intelectualidade que eu vejo, de um avanço. Eu fico abismal vindo por parte da ciência política. Segundo a fonte G1 Globo, entenda a regra que pode congelar os recursos do governo Bolsonaro nas próximas semanas. O governo precisa de autorização do Congresso para emitir 248,9 bilhões em dívidas e não interromper Bolsa Família, Plano Safra e pagamento de aposentadorias. Com as contas públicas desequilibradas, o governo Jair Bolsonaro pode ficar sem dinheiro já nas próximas semanas para oferecer créditos baratos aos produtores rurais e pagar despesas cruciais como Bolsa Família e aposentadorias do INSS. Para evitar esse problema, o Planalto precisa que o Congresso aprove em até 2 semanas a autorização para emitir quase 249 bilhões em dívidas. Se o Congresso não autorizar a União a fazer essa captação de recursos, se endividando, o presidente terá uma escolha difícil na ponta da caneta: cancelar despesas e agravar a crise econômica do país ou mantê-las e correr o risco de sofrer um processo de impeachment. Por trás desse possível dilema está a chamada regra do ouro, norma constitucional que proíbe o governo de fazer dívida para bancar despesas recorrentes, gasto com administração e serviços públicos, como salário de servidores, benefícios sociais, vacina, material escolar, contas de luz e etc., salvo se houver autorização expressa do Congresso. O objetivo da restrição é evitar um descontrole da dívida pública e garantir que gerações futuras não tenham de arcar com despesas feitas no passado. Pode até não aprovar o crédito suplementar de 248,9 bilhões, mas aí você está diante de um quadro que é eventualmente de colapso social e econômico, alertou o secretário da Macroavaliação Governamental do Tribunal de Contas da União, TCU. Na comissão, Leonardo Albanaz, durante a audiência da Comissão Mista do Orçamento, a CMO, do Congresso, há 2 semanas, o relator do projeto de lei, que trata o tema, o deputado Hildon Rocha, do MDB do Maranhão, apresentará na quarta-feira, apresentou já, aliás, foi dia quarta-feira passada, o seu texto para votação da CMO, recomendando a liberação do crédito. A expectativa é de que o valor seja aprovado e no mesmo dia a matéria seja votada em sessão conjunta do Senado e da Câmara, convocada pelo presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá. Rocha disse que o governo é o culpado, certo? O Rocha disse que o governo é o culpado pela demora da análise do pedido. O Executivo solicitou autorização para crédito extra em março, mas demorou a enviar informações solicitadas pela CMO. Comissão mista. Estamos recorrendo contra o tempo, criticou. Entendo a melhor em 4 pontos as polêmicas em todas as regras de ouro. Primeiro ponto, quais as despesas estão em risco? Quando o governo enviou ao Congresso o pedido de crédito suplementar de 249 bilhões, disse que o grosso, cerca de 204 bilhões, seria para cobrir as despesas com a aposentadoria do INSS. Outros 30 bilhões iriam para o benefício social concedido a idosos e deficientes em situação de pobreza extrema, o BPC, benefício de prestação continuada. O restante estava previsto para Bolsa Família, 6,6 milhões, e subsídios e subvenções econômicas como o Plano Safra, 8,2 bilhões. Eu acho que o Congresso vai aprovar, mas fica atenção até ser aprovada. Você imagina uma pessoa que recebe da Previdência, como é que ela faz com a notícia de que eventualmente no mês que vem pode não ter o benefício? Essa pessoa vai evitar consumir, vai poupar, a própria expectativa já gera um impacto econômico, explicou a reportagem o economista Manuel Pires, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o INBRE, FGV. O secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Eduardo Sampaio Marques, também reforçou a urgência da aprovação para garantir o
planejamento dos produtores rurais. Ele destacou na audiência pública da comissão mista que o grosso da safra brasileira é plantado a partir de setembro. Por isso, o plano safra precisa ser lançado neste mês, dando tempo ao fazendeiro para fazer o financiamento. Não posso deixar passar de junho, porque aumenta a imprevisibilidade para o setor, apelou aos parlamentares. Não está claro, porém, qual o valor real da dívida que o governo precisa contrair. O próprio Tesouro Nacional reviu para 146,7 bilhões a necessidade de financiamento por causa de receitas financeiras acima do esperado, com operações do Banco Central e devolução de títulos públicos que havia sido repassada ao BNDES. Apesar disso, a equipe econômica insiste para que o Congresso aprove 248,9 bilhões. Se o crédito não for aprovado, ao BNAS do TCU prevê que o governo acione o Supremo Tribunal Federal para poder executar despesa sem incorrer em crime de responsabilidade. A regra de ouro em xeque. O princípio da regra de ouro, norma adotada também em outros países, é evitar que o governo se endivide para custear despesas presentes que não beneficiarão gerações futuras, que terão de pagar a dívida depois com seu imposto. Dessa forma, a Constituição estabelece a União só pode fazer novas gerações de crédito no limite do valor previsto para investimentos, como, por exemplo, obras que melhorem a infraestrutura do país. Então, veja, o governo tem que fazer essa suplementação, esse aval do Congresso em mais de 249 bilhões, senão os beneficiários, você beneficiário do INSS, você aposentado por invalidez, pelo BPC, 65 anos, agricultor rural e Bolsa Família, se não for aprovado, se o seu deputado que você votou na eleição passada, que você não sabe mais quem foi, já se esqueceu, a maior parte das pessoas já esqueceram, e seu senador que você votou, se ele não aprovar, o governo federal não vai pagar o seu Bolsa Família, não vai pagar a sua aposentadoria. Por isso que eu falo aqui, vamos votar consciente, para nessas votações importantes, termos moral para cobrar nosso representante, para chegar até nosso deputado, mandar um e-mail para ele, mandar uma mensagem, cobrando a postura dele, cobrando para que ele vote favorável a esse empréstimo. Senão você vai ficar sem o seu dinheiro. E o jeito de regularizar isso, para que não falte mais, é cortar esses altos salários, esse serviço público, fazer uma limpa no Congresso. O Congresso custa bilhões à União. É muito dinheiro. Anualmente é bilhões de reais custeado a um senador. Cada senador tem direito de contratar 55 assessores. Um dinheiro do seu imposto que você está pagando. Cada senador tem direito ao auxílio paletó, auxílio alimentação, combustível, auxílio saúde, em qual hospital? No Albert Einstein. E você no hospital público, que às vezes passa mais de um ano para receber o aval para fazer um exame. E ele já sentiu uma dor aqui numa perna, já pega um avião, parte para o Albert Einstein. Quando é lá se consulta, faz todo o exame aqui, se for preciso mandar até para os Estados Unidos, à custa do povo brasileiro. Então esse tipo de farra tem que se acabar, para que possa continuar movimentando a máquina pública. Como eu já disse, que a máquina pública anual, ela gasta mais de 1 trilhão de reais. É muito dinheiro nessa máquina. Tem que enxugar a máquina pública. É um dinheiro, esse dinheiro gasto na máquina pública é um valor de um país desenvolvido como os Estados Unidos. E eu acho que nem os Estados Unidos gastam isso, porque é um país desenvolvido, a coisa não é aberta a todo jeito. Então, tem que se afrouxar, tem que se cortar, tem que se passar uma limpa. Já está passando uma limpa na Previdência. Já é um avanço. E aí tem que se passar outra limpa, acabar com a farra do Supremo. No Supremo eu já até falei aqui o valor absurdo que o Supremo gasta, foi gasto em 2016, dados oficiais, mais de meio bilhão de reais no Supremo Tribunal Federal, com 11 ministros, com 2, salvo engano,
1.000 e poucos servidores. Eu nem me recordo mais, mas é um absurdo. É muito um investimento. E a gente vê, eu vejo, você vê, que a máquina pública, quando você vai olhar, não funciona. Como é que se gasta bilhões no setor judiciário e muita gente passa mais de 10 anos para ser julgado? Você coloca um processo na justiça, passa 1, 2 anos. Eu vejo esse ponto. Com tanto dinheiro investido no Supremo Tribunal Federal, que eu não sou contra o alto salário, mas que faça jus a seu trabalho, deveria ser mais agilizado. Ter mais juízes, ter mais promotores, ter mais servidores públicos, para que essa massa possa rodar da forma correta. Eu fico abismado quando eu vejo o tanto de dinheiro que se tem que tomar emprestado para cobrir outra coisa. É para cobrir um ponto aqui. Isso tudo entra também a geração, a falta de emprego. Com a falta de emprego, faz que as pessoas não têm emprego, vai recorrer ao Bolsa Família. Por isso que vai gerando mais ainda gasto com Bolsa Família, a falta de emprego. Porque, por lei, a partir do momento que você tem um emprego, principalmente carteira assinada, já há um cruzamento de dados e corta seu Bolsa Família. Então, é bom isso porque aquele seu Bolsa Família, que a partir do momento que você está trabalhando, você já está ganhando um salário ou mais, seu Bolsa Família vai para aquele que está precisando. Que tem pessoas que precisam e infelizmente não conseguem. Infelizmente, tem a maior dificuldade para conseguir um benefício. Então, é um avanço. Eu vejo esse tipo de lembrando aqui, o avanço que eu falo do pente fino, que já vai dar uma economizada grande nos cofres do país. Então, para encerrar o nosso programa de hoje, eu quero mandar aqui um abraço fraterno para meu amigo Carlos Mototáxi, que está escutando o nosso programa. Toda semana não perde um programa. E o meu amigo também, Iranildo. Iranildo já mandou aqui uma mensagem aqui no WhatsApp dizendo que está ouvindo. Também já me disse. Não fala, não falta, não deixa de ouvir um programa. Então é isso. Até a próxima semana, se assim o Criador nos permitir. E agradeço pela sua permissão de estar na sua casa. E antes de encerrar, eu quero que você pegue uma caneta e um lápis para anotar o meu número. Semana passada, eu disse, pega uma caneta e um lápis. Ou uma caneta e um papel. Para anotar o meu contato. Às vezes a pessoa quer que eu mande um abraço fraterno ou alguma entrevista também. Que tipo de entrevista a respeito do que eu estou falando aqui? Porque às vezes eu vou abordar o tema sobre a Previdência próxima semana, a reforma da Previdência. Então eu quero poder ouvir você. Qual a sua opinião? Você é favorável ou contra a reforma da Previdência? Por quê? Você acha essa proposta correta? Você acha justo aumentar a idade do contribuinte, do agricultor? Eu particularmente eu acho injusto, porque querem comparar o agricultor daqui do nosso Nordeste, do nosso estado do Ceará, com o agricultor do Rio Grande do Sul. É bem diferente. Então tem que ver esse tipo de coisa. Isso é igual à educação. A educação, ela não pode ser ensinada de uma forma só para todos os alunos. É um dos fatores que a nossa educação está falhando há muito tempo, é que usa-se o método de ensinar aos alunos, um exemplo, a 1000 alunos do município ensina a mesma forma a todos os alunos de ensinar. E nós sabemos que não é a forma correta. Já viu que não dá. Tem aluno que não é aquele sistema que ele aprendeu, outro sistema diferente. Então tem que se fazer um estudo e rever esse sistema. Isso é igual uma criança. Quando uma criança nasce, que você começa a dar o leite à criança, né? Você começa a comprar o leite. Tem criança que não se dá com leite, vou fazer aqui um pouco de propaganda. Não se dá com leite ninho da Nestlé. Tem que comprar aqueles outros tipos de leite mais caro. Tem uns que não se dá
com esse leite, mas se dá com leite de gado. Outros não se dá com leite de gado, tem que dar o leite de cabra, né? Então tem outros que não se dá com a massa cremogema, tem que ser a maisena. Outros não dá com a maisena, tem que ser com a cremogema. Outros nenhum das duas, tem que ser com outro tipo de massa, com a farinha láctea. E aí vai mudando. Não é todas as crianças que usam aquele tipo de leite que seu organismo recebe aquele tipo de leite ou aquele tipo de massa. Então, da mesma forma, é a educação. Não é um sistema só que se ensina a essa reca de aluno, a esse grupo. Se vê a dificuldade, tem uns que vai para um lado, bagunça por outro. Então, com o auxílio da família, se indica isso. Tem que se ensinar aquele aluno que está com mais dificuldade da forma do que é que ele gosta. Então vamos ensinar aqui a ele da forma que ele gosta. O que é que ele gosta de praticar? Gosta de praticar esporte. Então é por influência dos mesmos que vai se ensinando. Então uma boa tarde, até o próximo sábado.